voltamos com o Horizonte Debate. Eu tenho um recado para você, telespectador da TV Horizonte. Em agosto, teremos a transmissão do nosso sinal digital e em HD. É imagem de qualidade chegando até a sua casa. Aguarde. Rodrigo, Marcos, Áurea, na minha participação dessa semana na Rádio América, co-irmã da TV Horizonte, emissora de rádio aqui da Rede Catedral, a gente abriu um espaço para que os ouvintes ligassem para a rádio e dessem a opinião. Abrimos ali 10 minutos de espaço e tentamos colocar sempre um ouvinte a favor e outro ouvinte contra. Primeiro que a opinião das pessoas é uma opinião muito polarizada, como eu havia te convidado a comentar, Rodrigo, no primeiro bloco. Ou não querem de jeito nenhum uma coisa, ou querem, inclusive, que mais ambulantes vivam no centro de Belo Horizonte. O que eu me incomodo com essa discussão, Áurea, Marcos, Rodrigo, é que quando grandes shoppings na região ali da Savassi vieram e disseram que acabaria também com o comércio, que é um comércio sofisticado da Savassi. Agora o comerciante do centro reclama do ambulante. A gente não está meio que correndo para um lugar que não se resolve, Áurea? Assim, todo mundo reclama, pouco se faz. O que você pensa dessa? Aí o buraco é muito mais embaixo, né? A gente tem que pensar numa questão de justiça tributária na cidade. Quem é que é beneficiado por isenções, desonerações? Temos um sistema tributário que é altamente regressivo, que custa mais para as pessoas mais pobres. Sim. Então, essa sobrecarga tem a ver também com o poder econômico de donos de shoppings que controlam um modelo ali, e isso recai sobre os pequenos comerciantes. Então, nessa cadeia regressiva, a gente tem que pensar numa justiça maior, né? Tem a questão da livre ocupação dos espaços públicos. Como ter uma cidade pulsante, viva, se existe um apelo de higienização, de limpeza social, de remoção de pessoas consideradas indesejáveis. Muitas vezes, pessoas em situação de rua são também culpabilizadas por essa queda na economia desse comércio de rua. Então, a gente tem que tratar como uma questão maior. O próprio plano diretor que está em discussão, a gente precisa fazer a votação disso na cidade. Hoje há uma injustiça no uso e ocupação do solo em Belo Horizonte também. E a própria proposta da Prefeitura de Belo Horizonte de aluguel subsidiado para que os trabalhadores possam ficar instalados em shoppings populares privados vai ser uma medida que afeta a lôgica de uso e ocupação do solo em Belo Horizonte. Os shoppings ganhariam potencial construtivo em troca desse aluguel subsidiado. Sim. Ô Marcos, ninguém quer ir lá para o Arão Reis, né, cara? O que você pensa sobre essa discussão, assim? O que está por trás disso tudo? Olha, o que eu percebo, na verdade, é exatamente o que a vereadora vem colocando. É a desigualdade e o interesse terceirizado por trás do comércio popular do ambulante, né? Isso já ficou comprovado que os shoppings hoje populares, igual o shopping Oiapoque, o shopping Chavantes, que são os maiores shoppings populares hoje de Belo Horizonte, mas que, na verdade, de popular não tem nada, porque tem loja lá que aluguel R$5.000, R$6.000, até mais caro do que na Savassi. Então, e um espaço mínimo, um espaço muito pequeno, e que acaba privilegiando o contrabandista, o estrangeiro, que são as pessoas que, se você fizer uma visita nesses locais, você vai encontrar ali muito mais estrangeiros do que brasileiros ou de que belo-horizontinos em si. Isso tudo através de uma política pública criada pela própria Prefeitura de Belo Horizonte, que prefere fiscalizar o ambulante ilegal do que fiscalizar o produto que está chegando para o ambulante. Aí nós estamos falando de... A Áurea usou o buraco mais embaixo. Nós estamos falando de uma hiperprofundidade desse buraco aí, né, Marcos? Então eu gostaria que tivesse um olhar também diferenciado com quem está se beneficiando dessas vantagens, e, aliás, também dos problemas que a cidade tem e que vem sido colocado em relação aos ambulantes, em relação às pessoas em condição de morador de rua. Agora, é aquela questão que eu tinha comentado com você. O problema do comércio do hipercentro de Belo Horizonte não é o ambulante. São os shoppings que garantem mais segurança, que o poder público não garante, que garante mais facilidade, garante mais tranquilidade para os consumidores,
E é aquilo que eu te falei também. O comerciante de rua, o ambulante, o trabalhador de rua, ele também tem qualidade, ele também tem público. Então, e quase sempre o público também são moradores de periferia que não frequentam esses grandes centros de consumismo que tem hoje, que são os shoppings particulares. Ô, Marcos, se eu comprar um pendrive lá na sua mão que não funciona, eu posso ir lá trocar? Com certeza, eu vou fazer questão de trocar para você que você volte outras vezes a consumir os meus produtos. Rodrigo, como que é pensar essa lógica que o Marcos havia colocado, que por trás, então, de um medo, né, das pessoas, da ideia de segurança, né, e que se acaba pagando muito mais pelo estacionamento do shopping, pelo aluguel do shopping, como que é pensar uma contraposição disso? É complicado, pois igual você acabou de perguntar para o Marcos, da questão de trocar um produto. É claro que existem bons ambulantes, bons vendedores formais legais que eu falo, fazem tudo que a lei obriga um fornecedor de praticar. Existem os maus fornecedores. Então, nesse caso, por exemplo, da loja formal no shopping, ela tem uma segurança jurídica. E no caso, eu falo dos maus, não dos maus, mas dos ilegais, de quem não respeita a lei na sua totalidade, tem essa insegurança na questão, por exemplo, vamos lá, quantos ambulantes hoje emitem uma nota fiscal? A nota fiscal ela é um documento que comprova que o produto ele foi comprado ali, pois se o consumidor tiver algum problema com o produto, ele vai exercer todos os seus direitos previstos na lei através da nota fiscal. Então, é um direito dele, é uma segurança jurídica, que não dependerá de uma boa vontade Agora, Rodrigo, do ambulante. Sabe o que é a construção que eu acho que é interessante e que se faz na passagem das notícias e dos veículos de notícia que consumimos ao longo desse processo na cidade? É de que o Marcos vende um produto de baixa qualidade, né? De quem insegura a minha relação de consumo com ele. E aí eu esqueço, por exemplo, de olhar em sites como o Reclame Aqui, por exemplo, o quanto que os 3 grandes varejistas têm lá de reclamações e processos na justiça, né? Às vezes essa relação de confiança, porque se eu pego um ônibus todo dia lá no ponto onde o Marcos está trabalhando, ele está lá no ponto de ônibus, né? Eu estou me deslocando para o trabalho porque eu ainda não tive condição de comprar meu carro, eu não tenho condição de frequentar um shopping porque o aluguel que o lojista ali paga e toda aquela relação, toda aquela cadeia de consumo que está sendo colocada ali, às vezes a relação que o Marcos estabelece com esse comprador dele é muito mais próxima do que com o grande varejista. Mas essa questão é porque é uma compra mais pessoal. O Marcos, no caso do exemplo que você citou, o Marcos já conhece você, já tem uma proximidade, ele se identifica em você e você se identifica nele. É uma relação de confiança. Agora é apenas uma confiança. Pois é, Rodrigo. E aí, Aura, queria que você, estando no parlamento, continuasse esse debate pra gente. Que sociedade que é essa que a gente está construindo, sabe? Tenho pautado isso muito nos debates aqui no Horizonte Debate. Que sociedade que estamos construindo? Qual que é a opinião que a pessoa que agora nos assiste e que ao longo desses 3 blocos foi convidado a pelo menos sentar no centro da discussão e não polarizar? Como é que é pensar essa sociedade, Aura, assim? A gente precisa de uma sociedade que valorize a convivência, né? E a convivência se dá nas nossas diferenças. Nós precisamos lidar com os nossos conflitos com muito mais generosidade e reconhecer na outra pessoa uma igual. Judicializar tudo, achar que tudo tem que passar por uma determinação da lei, é abrir mão dessa possibilidade da convivência, é desistir completamente da nossa humanidade como um lugar de aprendizado, de superação mesmo desse sistema que é tão perverso para a maioria da população, né? É muita gente sofrendo com maus tratos, com humilhação, com discriminação e muito pouca gente se beneficiando da opressão da maioria. Então, acho que a gente tem que repensar mesmo os nossos valores, o que é que nos motiva a estar no mundo. É uma questão existencial, eu diria. Eu acho que o Leandro Carnal, para falar dessa questão existencial, quando ele cita política, e olha que ele cita João Pereira Coutinho, que é um português conservador, ele vai dizer que Estado, governo nenhum que propõe o paraíso conseguirá fazê-lo, né? Assim,
Não há governo que venha se propor para uma sociedade plena e de gozo, de prazeres imensos. Mas o governo tinha que se preocupar, isso com certeza, Áurea, de pelo menos livrar as pessoas do inferno. Se o paraíso não é uma promessa factível, pelo menos livrar as pessoas do inferno, da exclusão. O Estado tinha que servir para isso. Rodrigo, Marcos, Áurea, transmito aqui a minha admiração por uma política nova e de te acompanhar no parlamento, acompanhar o que você discursa, acompanhar o que você escreve. Uma alegria recebê-la aqui no Horizonte Debate. Jairo, agradeço demais. Alegria. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o e-mail do nosso programa que aparece aí na sua tela. Pense de política. Se você não pensa política, você não sabe quanto que vale o pão e nem a sola do seu sapato. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.